Olá, dando continuidade então às nossas aulas, vamos começar aqui com o artigo 116. O artigo 116 vai tratar, são deveres do servidor. Quando se fala em ética do serviço público, e aqui eu quero fazer uma observação para você, é porque essa ética dentro do serviço público, ela vai reforçar certos deveres, certas proibições e pode, inclusive em algumas situações, trazer até certas penalidades. Mas aqui dentro da lei, isso que interessa para nós na nossa aula, quais são esses deveres do servidor? É muito importante que você tenha em mente que a Lei 8.112, a qual vai reger você perante a administração pública, ela é o regime jurídico dos servidores públicos, tanto na administração pública federal, nas fundações autárquicas e por aí vai. Mas é muito importante que você tenha em mente que você vai ser tratado como servidor e não como empregado e nem funcionário público. Funcionário público é uma linguagem antiga, a partir de 1988 não se deve falar mais isso. Existe essa palavra dentro de alguns estatutos, porque alguns estatutos são antes de 88 e se foram arrumado alguma coisa, simplesmente não arrumaram essa palavra. Mas é importante, então, que você tenha em mente que a relação sua com a administração pública, aquilo que vai reger você, que vai regular seus deveres, que vai regular seus direitos, não será, por exemplo, a CLT, porque você não é empregado, você vai ser tratado como servidor. E aqui a gente não vai destrinchar os tipos de servidores que nós temos, só vai lembrar que você vai ser tratado como servidor. E perante a administração pública, a regra vai trazer para você alguns deveres do servidor. É muito importante que você tenha em mente que esses deveres colocados aqui na lei, eles não são taxativos, eles são meramente exemplificativos. Ou seja, perante um processo administrativo, perante a análise num processo inclusive judicial, aquele responsável pelo processo administrativo, pelo processo judicial, pode encontrar outros deveres que não estão elencados aqui na lei. Porque a lei não vai conseguir trazer todos os deveres do servidor. Mas é importante que você tenha em mente o que significa cada um deles. O primeiro inciso vai dizer para você, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Com zelo significa com cuidado, com presteza de atenção. E dedicação não quer dizer apenas que você deve simplesmente fazer o A, o B e o C. Você deve fazer o A, o B e o C, sim, pelo qual você está sendo contratado, pelo qual você é servidor, mas você deve fazer isso com vontade de estar ali. Você é servidor público, você está feliz em servir, o nome está dizendo, você está feliz em prestar a informação, em prestar a ajuda necessária para aquele que vai procurar. O inciso 2 diz assim, ser leal às instituições a que servir. Não tem algo pior do que aquela pessoa que fica reclamando para você no serviço que ela trabalha, mas continua ali na empresa que ela trabalha ou continua da administração pública. Eu conheço muita gente, eu tenho muitos colegas que são lá servidores públicos, reclamam o dia inteiro quando eu encontro, sempre tem uma reclamação da administração pública, mas não saem da administração pública. Então você não está sendo leal às instituições. Você deve defender os princípios que regem toda a administração pública, mas você deve ser leal sempre no serviço público. Observar as normas legais e regulamentares. Sim, existe um conjunto de normas e regulamentos que estão acima de você e isso deixa você um pouco engessado. Não é que não possa deixar você livre, é que eu não posso, muitas vezes, deixar para o servidor que seja sempre discricionário. Eu preciso que ele seja, na maioria das vezes, vinculado àquela norma. Por isso, às vezes, você vai na administração pública buscar um documento
ou uma assinatura, fazer um pedido, e o servidor fala para você que você tem que fazer certos procedimentos, e você fica muito bravo com isso. Não é, é que existe uma regra de regulamentos, uma regra de leis que ele tem que seguir. Cumprir as ordens dos superiores. Você deve cumprir as ordens do teu superior, mas desde que essa ordem não seja manifestamente ilegal. Então, se você no final do dia tem que pegar um papel, preencher tudo direitinho e assinar, e teu servidor falar assim para você, você não precisa fazer isso, pode deixar. Essa é uma ordem manifestamente ilegal. Então, você deve cumprir as ordens do teu superior, mas não todas. Aquelas que são ilegais, você não vai cumprir. Atender com presteza. Atender com presteza se mistura a exercer com zelo. Atender com presteza não significa apenas rapidez, mas sim também com observações em relação a essa prestação que você está dando. Por exemplo, ao público em geral, prestando as informações requeridas. Então, aquele público que vem pedir informações, você presta as informações, salvo aquelas que são protegidas por sigilo. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Também, se eu estou precisando de uma certidão, a administração pública não pode me negar, até porque essa certidão eu tenho que exercer um direito com ela ou até mesmo usar dentro de um processo. As requisições para a defesa da fazenda pública, mesma coisa, a fazenda pública está me cobrando um tributo, o qual eu já paguei, eu preciso de uma certidão. Inciso 6, levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior. Então, se você está exercendo um cargo e tem irregularidades acontecendo nesse cargo, você deve levar essa informação imediatamente a seu superior. Imediatamente. Quando houver suspeita de envolvimento dessa, e se você perceber que esse superior está envolvido nessas irregularidades, você tem que levar ao conhecimento de outra autoridade competência para apuração. Ou seja, você tem que levar a outra autoridade, mas não é qualquer outra autoridade. Isso que eu quero te chamar a atenção. É uma autoridade que tenha competência para apurar, para resolver no primeiro momento o que está ocorrendo. Na continuidade, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. Então, aquele material que você está de uso da administração pública, você tem que zelar por ele. Você não pode pegar uma folha de sulfite, anotar lá no cantinho do lado direito um telefone e entregar para a pessoa o telefone que ela pediu. Veja, você não está fazendo economia do material. Conservar o patrimônio público. Se a administração pública te dá um computador para você, um notebook, um tablet para você trabalhar, você tem que cuidar como se eu fosse. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Você não pode chegar todos os dias em casa ou todos os dias com os amigos, ficar contando tudo o que acontece na administração pública. Até porque vai ficar uma coisa chata, né? O teu companheiro, tua esposa que vive com você, todo dia está esperando você chegar tão feliz e ela já vai saber que você vai chegar falando da administração pública. Então você não deve fazer isso. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Moralidade administrativa é a moral definida em lei. Vamos falar assim de uma maneira bem objetiva. Você deve seguir o que a lei está falando dentro do que é moral administrativa. Ser assíduo e pontual ao serviço. Ser pontual ao serviço nem precisaria estar aqui. É da consciência de todo mundo que tem que ser pontual. Ser assíduo é estar bem apessoado, estar bem apresentado, porque você está representando a administração pública. Tratar com urbanidade as pessoas, tratar com educação, com carinho, com amor, não com beijo e abraço, mas com bastante... Gostar das pessoas é ser feliz também. Felicidade também é isso, é gostar das pessoas. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Se você está sofrendo um ato de ilegalidade, se você está sofrendo um ato de omissão, se você está sofrendo abuso de poder, também chamado abuso de autoridade, você tem que representar. Representar é provocar a autoridade sobre o que está acontecendo. Parágrafo único.
A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Então você vai representar, vai se manifestar e para você vai ser assegurada uma ampla defesa. Vamos ver um exercício aqui da CESP tratando dos deveres do servidor. Exercício referente ao artigo 116 são deveres do servidor de acordo com a lei. Exercer com zelo ou dedicação as atribuições do cargo. Vou te dar 3 segundos para você achar o erro. 1, 2, 3. O erro está aqui, ó. Não é ou, é e. Mas, prof, querido do meu coração, pode acontecer isso? Pode e acontece. Muitas vezes, o único erro numa questão é a troca do e pelo ou. Então, a letra A está errada. Observar as normas infralegais e regulamentares. Não é observar as normas infralegais, é observar as normas legais e regulamentares. Atender com presteza ao público em geral, prestando todas as informações requeridas. Não é prestando todas as informações requeridas, salvo aquelas que são protegidas por sigilo. Zelar pela economia do material e a manutenção do patrimônio público. Parece correto essa, até soa bem correto aos meus ouvidos, mas não é manutenção, é conservação. Tratar com urbanidade as pessoas. Então a letra E é a correta. E digo mais, vai fazendo os exercícios, vai lendo a lei para chegar muito bem preparado no concurso, ok? Até nosso próximo vídeo.